Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, agradecidos nós estamos por essa festa de culto ao Senhor, que todos os domingos tem acontecido até que Jesus volte. Muito obrigado pelos visitantes e também pelos congregados e também pelos membros desta igreja. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto as comportas da bondade. O Senhor tem derramado muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. O assunto que nós tratamos no nosso retiro foi relacionamentos interpessoais. E eu quero falar sobre isso aqui também. Quero falar sobre relacionamentos saudáveis. Qual é a grande dificuldade nos dias atuais? Relacionamentos. O que a tecnologia fez conosco? Criou uma forma de relacionamento que nós chamamos de relacionamento virtual, onde não há profundidade nos relacionamentos. E eu vinha conversando com o irmão Gustavo e a minha esposa no carro, e eu disse uma sentença que eu vou repetir: se porventura alguém foi feliz, me perdoe, mas eu disse assim: eu não acredito em relacionamentos amorosos que terminam em casamento e que começam na internet. Se alguém se relacionou com alguém, está feliz, está casado, pode me perdoar, eu tenho direito a um perdão, tá bom? Mas eu não acredito. Pelo menos os que eu vi até agora não deu certo. Pode ser que exista algum que está vingando, mas eu acho muito difícil. Você convive com a pessoa dia a dia ali no tete a tete, e quando você casa, você ainda percebe que talvez não deveria ter sido aquela pessoa. Agora, na internet, eu acho a coisa muito mais fria. Eu acho que, na verdade, é uma caixinha de surpresa. Relacionamentos que começam na internet. Pode ser que tenha algum que deu certo? Amém. Glória a Deus, não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que os que eu vi até agora não funcionaram. Eu conheço vários, já ouvi relato de vários casos. Você vai ver, a maioria deles terminam em divórcio. A maioria deles não dão certo. Porque a internet, irmãos, eu a entendo como um instrumento de trabalho. Se você usa a internet para trabalhar, e até para você, em alguns momentos, se comunicar, não vejo problema. Mas o relacionamento, a nível de casamento, ele é muito sério. Relacionamento para casamento é um negócio muito sério. Você tem que estar ali, ombreado com a pessoa. Você tem que sentir o hálito da pessoa. E no começo tem sabor de chiclete, de house. Mas com o tempo isso vai deixando de existir. Então você tem que estar ali, sentindo o perfume da pessoa, que no começo também é muito cheiroso, né? Nós precisamos passar por esses trâmites do relacionamento, corpo a corpo, no tocar. Então eu acho muito arriscado você casar por internet. Há algum tempo atrás, um irmão me contou uma história de alguém que se relacionou anos com uma pessoa, só por internet, e decidiram se casar
se casaram pela internet, nunca se encontraram e estavam casados. Você acredita nisso, irmão? Como é que você casa com alguém que você nunca pegou na mão? Como é que você casa com alguém com quem você nunca vai deitar numa cama? Como é que você casa com alguém que você nunca viu olho no olho? E aí um morava no Rio Grande do Sul e o outro no Rio Verde. Como é que funciona isso, irmão? Realmente, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu quero falar sobre relacionamentos saudáveis. Coloca para nós aí, por favor. O apóstolo Paulo era um homem confiável? Sim ou não? Sim. Quantos apóstolos nós tivemos na Bíblia? Pelo menos 13 com Matias, que também não deu certo. Você vai ver que Matias foi eleito, mas não deu certo. Paulo entra no lugar de Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Então nós tivemos pelo menos 12 apóstolos, tirando Iscariotes, e Paulo era um homem confiável que escreveu 13 cartas. O apóstolo Paulo, ele tinha alguns pupilos, algumas crias, no bom sentido. O pastor Timóteo, a quem foi endereçado essa segunda carta, era, no bom sentido, cria de Paulo. Ele era discípulo de Paulo. Ele era filho na fé do apóstolo Paulo. E se tem uma relação que é bonita no meio cristão, é a relação de pai na fé para com filho na fé. Se não é, pelo menos deveria ser. Os seus pais na fé, quem são? Quem tem pai na fé, levante a mão aqui. Se você não prestou atenção, você deve ter algum pai na fé. Alguém falou de Jesus para você. E quem é que honra o seu pai na fé? Levanta a mão. Você tem que honrar seu pai na fé. É bíblico. Como é que honra o pai na fé, pastor? Ore por ele. Cultive relacionamento com ele. Ouça ele. Foi ele que te encaminhou no Evangelho. Então Paulo faz a segunda carta para Timóteo e ele estava preso, prisão domiciliar. Ele estaria próximo ao seu martírio, que se deu na fortaleza de Mamertine, onde Paulo foi decapitado. Ele não podia ser crucificado porque ele era cidadão romano. Cruz era só para os inimigos de Roma. Alguém que tivesse cidadania romana não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado. Coisa boa, né, irmão? Não pode ser crucificado porque é romano, então vamos decapitar. Então cortaram a cabeça de Paulo. E ele estava na prisão quando ele escreveu essa carta para o seu filho na fé. E ao que tudo indica, havia desentendimentos nessa comunidade, onde Paulo era pastor. Aqui nós vivemos como irmãos. Tem pessoas que vêm aqui só no domingo e não voltam durante a semana. Mas existem pessoas que convivem com nós aqui durante toda a semana. São aqueles crentes um pouco mais envolvidos com a obra. E há, de vez em quando, alguns desentendimentos. E o que eu acho interessante é que a Bíblia não esconde isso de ninguém. Se você pensa que a Bíblia é tendenciosa, você está muito enganado. Ela não oculta pecado de ninguém. Existia desentendimentos nessa igreja. E a carta do apóstolo para o pastor Timóteo era no sentido de orientá-lo como lidar com situações ou como se precaver de algumas situações desagradáveis no quesito relacionamento. Será que haverá aqui no nosso meio alguém que contende? Eu digo para vocês, eu estou aqui dentro, pode até haver, mas é uma quantidade muito inexpressiva. Será que existe alguém aqui na nossa comunidade
que não é brando? Será que tem alguém aqui na nossa comunidade que não é paciente? Será que existe alguém na nossa comunidade que é indisciplinado, não é manso? Com certeza. Como também na comunidade em questão aqui dessa carta. Essa carta foi escrita no ano 67 depois de Cristo. Provavelmente a última carta que o apóstolo escreveu antes de morrer. No final da carta ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E na sequência ele é assassinado pelo Império Romano. E eu quero falar com você sobre isso. Como você tem se relacionado? Quem é a pessoa que você mais gosta? Um dia, um pastor veio aqui pregar. No final da pregação, eu pedi, pastor, ele era mendigo, ele foi usuário de crack, ele foi andarilho. Durante muitos anos ele foi andarilho, alcoólatra, usuário de crack, ladrão, durante muito tempo. Quando nós estivemos na cidade de Tumbiara, e ele foi comigo, ele disse para mim, pastor, a última vez que eu estive nessa cidade, eu entrei a pé, carregando 1 litro de cachaça e um saco nas costas. Eu estava vindo de Uberlândia. Entrei como mendigo nessa cidade. Cheguei no restaurante aqui, fulano de tal, e pedi um dinheiro para uma pessoa que estava na rua. Ele tirou uma nota de 100 cruzeiros, uma nota de 100 reais, eu não sei que nota, uma nota muito grande, e entregou para mim. Hoje eu estou voltando nessa cidade como pastor, 20 anos depois. E ele veio aqui pregar, terminando a pregação, tinha um jovem aqui que usava droga. Recorrentemente ele caía na droga. E a informação que eu tenho é que ele ainda continua com essa vida. E aí, esse jovem terminou a pregação, eu pedi para que o pastor o atendesse, com uma vasta experiência no mundo do crime, das drogas. Falei, pastor Sérgio, é nosso pastor em Bom Jesus. Eu falei, pastor Sérgio, atende esse rapaz, por favor. Ele falou, não, tudo bem. E foi para a minha sala, sentou ali no gabinete, o rapaz veio conversar com ele. E o pastor, a primeira pergunta que ele fez, quem você mais ama? Ele disse, a minha mulher. E o pastor perguntou, quem é a segunda pessoa que você mais ama? Ele disse, os meus filhos. E ele disse, qual é a terceira pessoa que você mais ama? A minha mãe. Ele falou, você mentiu 3 vezes para mim. O que você mais ama é o crack. Tanto é que você não consegue largar ele nem pela sua mãe, nem pelos seus filhos e nem pela sua esposa. Você sabe por que você nunca se libertou do crack? Porque você é um mentiroso. E a Bíblia diz que mentiroso não tem comunhão com o reino de Deus. O semblante daquele jovem caiu. E eu te faço uma pergunta aqui, quem é a pessoa que você mais ama? A Bíblia diz que em primeiro lugar está o nosso cônjuge, em segundo lugar os nossos filhos. Se você for me responder religiosamente correto, a pessoa que você mais ama é o seu marido ou a sua mulher. Depois, os seus filhos. Porque os seus filhos vão se casar e vão embora. E a pessoa com quem você vai morrer junto é o seu marido, é a sua mulher. Foi com o seu marido e com a sua mulher que você se tornou uma só carne, não foi com seus filhos. Filho nunca vai ser meieiro de carne com você. O único meieiro de carne conosco é o nosso cônjuge. É a pessoa que você beija na boca e é a pessoa que você tem maior nível de intimidade de um ser humano. É com o cônjuge. É por isso que os dois se tornam uma só carne. E essa fusão, através do relacionamento, só Deus pode dar. A pessoa que você mais ama, você é paciente com ela? Aqui está falando que tem que ser paciente. Você tem paciência com o seu cônjuge? Há momentos em que a mulher
pisa na bola. Calma, deixa eu concluir. Aí, tá vendo? Ó, tem que ter paciência. Vocês estão vendo que eu estou certinho? Eu vou bater nos homens também, eu sei fazer isso. Há momentos que os homens pisam na bola. Oh, glória, dá glória agora. Oh, coisa boa, quando toca para o outro, Jesus. Há momentos que a gente falta com a paciência com a pessoa que a gente mais ama. E pasmem, a pessoa que a gente mais ama é a pessoa que a gente mais maltrata. Como nós somos esquisitos, irmão. Nós somos a esquisitice em pessoa. Pessoa que nós mais amamos é a pessoa que nós mais fazemos sofrer. Não deveria ser assim. Sabe por quê? Porque o relacionamento não é saudável. Conheci um senhor que era namorador. Senhor de idade, um ancião, devia ter vergonha na cara. Namorador, pegador. Toda vez que ele ia no meu comércio, ele contava 1000 peripécias. Eu olhava para ele e falava, ô velhinho atrevido. Um dia eu vou na clínica do coração, isso há muitos anos atrás. Quem estava ao lado dele e ele morrendo, com a mão no peito? A mulher. E eu olhei para aquilo e falei, será que ela sabe de tudo que ele faz? Porque dependendo da mulher, deixa morrer. Não todas, mas tem umas que deixam morrer. A pessoa que você mais ama, você tem paciência com ela? A pergunta que eu te faço, a paciência, ela é um fruto do Espírito. Paciência vem de paz. Quem tem paciência tem paz. Quem tem paciência ouve. Quem tem paciência sabe a hora de falar e conhece o tom que deve falar. Quem tem paciência acaba tolerando muito no seu próximo. Um relacionamento como o casamento, onde não há paciência, há guerra, há ofensa, há distrato, há falta de amabilidade. O relacionamento, ele é o tempero que não pode faltar num relacionamento. Aqui na igreja também tem que ter paciência. Nós que estamos na condição de pastor, irmãos, eu preciso ter paciência com vocês. Eu sei de pessoas que estão fazendo tudo errado. Pastor, por que o senhor não vai lá e não exorta? Para quê, irmão? Vai mudar o quê? Quem precisa de ajuda é que procura ajuda. Eu não tenho que ficar correndo atrás de ovelha. Papel de pastor, irmão, não é papel de bombeiro. Quem precisa, pede ajuda. Quem precisa, obedece. Quem precisa, busca mudança. No começo do ministério, eu corri atrás de muita gente. Cansei de deixar o meu prato de comida para atender pessoas que mais tarde me hostilizaram. Cansei, irmãos, de, ir a altas horas tentando resolver o problema do mundo e Deus me curou da síndrome do super-homem. Eu descobri que eu não vou resolver o problema do mundo. Aliás, se eu conseguir resolver os meus, já está de bom tamanho. Pastor não tem que correr atrás de ovelha. Ovelha é que tem que correr atrás de pastor. Porque o dia que ela vai atrás, ela descobre que ela deu o primeiro passo e ela vai continuar dando o segundo, o terceiro e o quarto. Pastor não tem amor. E Jesus tinha, quando ele chamava de sepulcro caiado. Jesus tinha amor quando soube que o amigo Lázaro estava morrendo, ainda ficou 3 dias lá. Jesus tinha amor quando ele dava respostas duras. Queridos, o amor não é bajulação. O amor não é você ficar tratando a pessoa como se fosse uma florzinha de estufa. O amor é você dar a palmatória na hora certa. O amor é você corrigir com vara.
O amor é você repreender com seriedade e com respeito. Então, o que você às vezes julga como falta de paciência, na verdade, é estratégia de cura. Eu já devo ter ido nos 10 cardiologistas, que depois dos 30 e qualquer coisa, cardiologista faz parte da família. E um dos cardiologistas, que inclusive morreu agora em janeiro, vitimado por um acidente aqui de Rio Verde, foi a pior consulta que eu já fiz na minha vida, mas foi a única consulta que nunca saiu da minha cabeça. Chegando no consultório, ele disse assim, estava eu e minha esposa, não leve a sua mulher com você no consultório, porque ela conta tudo para o médico. E eu ia falar, ela falava, doutor, ele é indisciplinado. Eu dava uma olhada assim para ver se... Doutor, ele come comida com sal. Ele não faz caminhada. E foi contando tudo. Comida gordurosa. Não aparta de um doce de leite. E foi contando. No final, o médico falou assim, é para tirar o sal, é para tirar o açúcar e é para tirar o óleo. E eu fiquei esperando o oxigênio, porque se ele manda tirar o oxigênio... Daí eu falei, doutor, mas que tanto de sal que eu vou colocar na comida? Porque sem sal de tudo eu não dou conta. Ele falou, não se preocupa que sua mulher sabe o tanto. Aí ela deu mais uma entregada, ele falou assim, ele que sabe, se ele quiser morrer antes da hora. Saí dali, paguei, porque não foi de graça aquela consulta, e nunca mais voltei naquele médico. Que eu achei que ele foi impaciente comigo, mas foi tão bom, irmãos, que até hoje, toda vez que eu vou no saleiro, eu lembro da minha esposa, que foi quem me entregou, irmãos. Paciência. Relacionamento saudável passa pela paciência. Olha um outro dado que é colocado aqui, uma outra virtude. Disciplina. No relacionamento tem que ter disciplina. Eu sou um bom observador, eu sou um cientista. Todo cientista é bom observador. E eu observo pessoas que chegam e não cumprimentam. Quando você chega num lugar, o que você deve fazer? Boa noite, boa noite, boa noite. Estratégia de candidato. Boa noite. Se der para dar um tapinha, dá um tapinha. Se puder, dá um abraço. Viu? Se for respeitoso, pode dar um beijo. E eu vejo pessoas, irmãos, que chegam no lugar e não cumprimentam ninguém. Eu vejo num lugar pessoas que chegam, cumprimentam 2 ou 3 e ignoram outros. Isso não gera relacionamento saudável, porque quem não foi cumprimentado não vai ficar bem com você. De vez em quando as pessoas me procuram e falam, pastor, fulano chega, se eu tiver, ele não me cumprimenta. Eu falei, irmão, passa vergonha nele. Se ele cumprimentar todo mundo, pega na mão dele, boa noite, como é que tá? E balança bem a mão dele assim, ó, para dar uma bursite nele. Passa vergonha nele. Tem gente que tem que ser envergonhado publicamente. Eu conheci uma irmã de uma outra igreja, que essa irmã é show. Toda vez que eu vejo ela, eu já vou dar a mão para ela com medo. Eu nunca vi uma mulher cumprimentar desse jeito. Normalmente as mulheres são muito amáveis, muito dóceis, né? Pega na sua mão com aquela mãozinha de luva, né? Assim, de pelica, assim, pega na mãozinha da gente, até parece de seda, né? E essa irmã, a primeira vez que eu vi ela apareceu na minha papelaria, e ela foi me cumprimentar, conversou comigo, eu sou da igreja tal, sou fulana de tal, e não sei o quê. Então tá bom, foi um prazer conhecer o senhor. Aí me deu a mão. Quando ela me deu a mão, irmão, ela fazia assim com a minha mão, ó. Foi um prazer muito grande. Eu falei, também. E ela... Eu falei, pois é, então tá bom então, né? Pode ir então. E a mulher não largava a minha mão. E eu achei que ela estava fazendo aquilo, sei lá. Na segunda vez foi a mesma sessão de tortura. Se alguém não te cumprimentou, envergonha ele. Pega na mão dele e faz igual a irmãzinha. Nunca mais vai fazer isso com você.
Nós temos que ter disciplina. Você já viu gente que até para rir é desequilibrado? Tem pessoas que são, até para comer, irmão. Nós temos que ter disciplina. Você já viu aquela pessoa que chega na sua casa, nunca foi, abre a geladeira, entra dentro, faz a maior bagunça? Relacionamentos saudáveis tem que ter esse cuidado, essa disciplina. Uma outra característica que é colocado aqui também é que nós devemos ser brandos, manso. Quem é manso aqui, levanta a mão. Não é muita gente, não. Quem é bravo aqui, levanta a mão. Bom, não é bravo, não é manso, é o quê? Quem não é nada? Levanta a mão. Mansidão. Você sabe que essa tal de mansidão já me fez chorar muitas vezes? Muitas vezes, irmão. Sabe por quê? Eu não considero que eu ainda sou manso, não, mas eu já me controlei muito. Mas eu era muito. Ainda tem um pouco disso em mim ainda. Você acha que é toda vez que eu acerto? Tem dia que eu me entristeço, falo, ai meu Deus, usei o remédio certo na dose errada. Às vezes a gente usa o remédio certo com as pessoas na dose errada. E é ruim quando você vai para casa e você se avalia, fala, eu podia ter sido mais manso. Falta mansidão. É tão ruim quando você vê uma mulher que não é mansa. Tem mulher que é brava, muito brava, fala muito. Dizem que mulher fala 25.000 palavras por dia. E o homem, nenhuma, porque não sobra tempo para ele falar. O homem, ele começa calado e termina calado. E às vezes quando fala é dormindo, porque é a única hora que ele consegue falar alguma coisa. Brandura, mansidão, amabilidade, gentileza, cordialidade. Essas virtudes precisam ser cultivadas principalmente pelas mulheres e pelos homens. Pelo relacionamento, na igreja. Quem é que está aqui que já conhece o Ministério de Boas-Vindas? Queria pedir o Ministério de Boas-Vindas que ficasse de pé, por favor. Fica de pé que eu vou aprender. Vem aqui na frente, please. Quem sabe faz ao vivo, vem cá. Deixa eu apresentar para quem não conhece. Esse time aqui é da pesada, irmãos. Essas que estão de vermelho é porque estão trabalhando, estão uniformizados. Os outros, né, porque tem homem aqui no pedaço também. Irmãos, se tem uma coisa que não pode faltar nesse grupo é cordialidade. Se tem uma coisa que não pode faltar nesse grupo é amabilidade. Se tem uma coisa que não pode faltar nesse grupo é doçura. Então esses irmãos aqui são brandos, são mansos, são gentis, são doces, são amáveis. Tá bom? Então Deus abençoe vocês. Obrigado. A palavra diz aqui que tem que ser apto ao ensino. No relacionamento saudável, ensine. E a primeira pessoa que nós precisamos ensinar é os nossos filhos. Netos. Aí neto a gente tem tempo, né? Ensina tanto que às vezes até estraga o neto. O tanto que a gente ensina. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Eu sou de um tempo onde a tradição era mais oral e menos escrita. E o que um pai, um idoso falava era lei. Respeito o mais velho, menino. Quando uma pessoa de idade falava, a gente ouvia. Eu sou de um tempo que o pai não precisava bater. Porque quando chega a visita, o menino mostra a ciência. Já viu como é que é, né?
Você quer ver menino mostrar que é ciente, que é artista, é quando chega a visita. Aí ele pula, corre, cai, levanta, pega os coleguinhas, assalta a geladeira, vai, faz aquela bagunça santa. E naquele tempo, os nossos pais, eles só davam uma olhada e faziam assim, ó. Você sabia que depois a vara de goiaba ia comer. Hoje não, irmãos. Hoje o menino está fazendo bagunça e o pai, ele é uma gracinha, não é? Não tem autoridade mais, não ensina. No relacionamento nós temos que ensinar as pessoas. Se alguém falhar junto contigo, chama num canto. Vem cá, ó, o que você fez aí não foi legal. Você faltou com respeito. Você foi imprudente. Você pegou o dinheiro emprestado do irmão lá, você não pagou. Ó, a irmã passou ali, você fez uma brincadeira com ela que você não podia ter feito. Você foi indecoroso. Faltou ética. Indecoroso é faltar ética. Sabe, ensinar as pessoas. E o papel do pastor, ele é um professor, ele é um mestre, ele tem que ensinar. E às vezes a forma que nós encontramos de ensinar é a punição. Eu sou de um tempo que quando alguém cometia um pecado na igreja, o nome dele era lido e o pecado era escrito. Quero noticiar à igreja que o seu João da Silva, não sei das quantas, está disciplinado porque ele adulterou com a funcionária, estando os dois em pecado sexual. Hoje não pode fazer isso mais. Hoje dá processo isso aí. Constrangimento. Então, nós ensinamos muitas vezes através da disciplina, mas eu tenho que levar para um lugar ali no fundo com ar-condicionado, colocar a pessoa debaixo do ar-condicionado, pedir para servir a água para não dar processo. Aí a gente decreta ali um tempo onde a pessoa vai ficar de castigo santo. Eu cansei de ficar de castigo na escola atrás da porta, em pé atrás da porta. Quem já passou por isso, irmão? Tinha uma professora que ela me odiava, porque eu também não era santo. Ela falava, só fazia assim, ó. Eu já ia para de trás da porta. Hoje, se você colocar um aluno atrás da porta, você vai preso. Palmatória, conhecia a infeliz da palmatória. E a bichinha parecia uma colher, só que é plana e tinha uns buraquinhos no meio. Foi. Aí chegava, eu, apesar de não ter levado palmatória, na escola tinha palmatória. A professora falava, dá a mão. Você dava a mão. E ele dava 3 puxadas, 4 puxadas, dependendo da necessidade do freguês. De castigo em cima do milho ou do feijão. Quem passou por isso aqui, levanta a mão. Elemento de tortura. E eu de vez em quando ia comendo milho devagarzinho, sem o professor ver, claro. Nós precisamos ser ensinados, irmãos, para que a gente não venha, de forma alguma, ou pelo menos devemos errar menos. Eu quero deixar essa palavra para você. Se relaciona melhor. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a amar as pessoas que te chamam a atenção. Se eu te chamar a atenção e você ficar ferido, é porque você é orgulhoso. A gente fica magoado quando a gente acha que nós não precisamos passar por aquilo. Aí eu olho para Jesus, irmãos, que foi pregado numa cruz e não ficou magoado hora nenhuma. Então eu quero deixar essa palavra para você. Como é que está o teu relacionamento com a sua esposa? Como é que está o seu relacionamento com o seu esposo? Está faltando ensinamento? Está faltando paciência? Está faltando brandura? E aqui na igreja, como é que está o seu relacionamento com os irmãos? Sobra conversa? Falta respeito? Quantas vezes você já parou para abraçar o seu irmão? Você sabia que tem pessoas que nunca receberam um abraço afetuoso na vida? Você sabia que tem mulheres que nunca ouviu do seu marido, eu te amo? E tem marido que nunca ouviu da sua mulher, eu te amo?
Você sabia que tem filhos que nunca ouviu do seu pai, eu te amo? Você sabia disso, irmãos? Nós dormimos com a pessoa, moramos na mesma casa com ela e nunca dissemos, eu amo você, você é importante na minha vida. A gente dá uma de machão, o homem, né? De durão. Mas quando a mulher viaja, irmão, fala a verdade, irmão. Você fica, desculpa a expressão, mas fica igual caído da mudança, irmão. Que mulher faz falta para a gente. Mas quando está junto, a gente não valoriza o tanto que precisava. Estou falando sendo sincero. Conheci um pastor que ele falou assim, toda vez que minha mulher viaja, eu choro. Falei, não. Aí forçou, né? Foi pouco tempo eu entrei nesse estágio, irmão. O castigo vem a galope, a cavalo. Minha mulher foi para um tal de Pernambuco, Recife, uma praia, não sei aonde, das galinhas. E chegou lá, eu falei assim, volta. Não, ela não tinha chegado, estava na Bahia ainda. Eu falei, volta, meu bem. Ela falou, como é que volta? Eu falei, entra no primeiro trem e volta, minha filha. Aí você descobre que você ama, você descobre que você não vive sem, que a comida que ela faz é a melhor que existe no mundo, que o tom de voz não te irrita a hora nenhuma. Deixa eu deixar essa palavra para você e eu quero orar com você. Relacionamentos saudáveis, começa em casa, tá bom?